Vamos então, introdução nos diz. Nesta lição bíblica vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio pentecostal. No contexto da nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência física do batismo no Espírito Santo. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Alguém pode nos ler, por gentileza, subtópico 1, o Espírito prometido em O Pentecoste Bíblico? Muito obrigado. Só antes da gente falar aqui, eu não falei sobre os principais pontos do nosso tema: enfraquecimento, identidade e pentecostal. Como a gente já falou sobre o pentecostalismo, que vem de Pentecoste, o pentecostal é aquele que crê na atualidade dos dons espirituais e o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em novas línguas. Enfraquecimento é a perca da intensidade, a perca da força. Então, quando este movimento iniciou-se no Brasil, a sua força ela era muito maior do que a que há nos dias atuais. E nós possuímos uma identidade. E a identidade é o conjunto de características que distinguem pessoas ou coisas por meio das quais é possível individualizá-las. Então, existem movimentos chamados carismáticos, que acreditam que a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem falar em novas línguas, ou receber algum outro dom naquele momento. Agora, existem outros movimentos que não creem que os dons sejam atuantes. O falar em línguas é aspas, delírio coletivo, e outros que você é batizado no Espírito Santo quando você aceita Jesus. Então, são linhas de pensamento, porém nós vamos ver nesta aula sobre essa identidade que nós possuímos. Ela é fundamentada nas Escrituras de forma muito coerente, muito clara, e só não crê quem não quer, tá bom? Então, a respeito do Espírito prometido, nós vemos que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Se ele é Deus, ele sempre existiu. Porém, no antigo pacto, na antiga aliança, ele não residia no ser humano. Ele escolhia pessoas específicas para obras específicas, vinha, se apoderava dela, vinha, direcionava ela, mas não residia nessa pessoa. Exemplos. Missionária Lívia, por gentileza, Gênesis capítulo 1, versículo 2, falando da existência eterna do Espírito de Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Muito obrigado. Então, antes da criação do mundo, o Espírito de Deus já pairava sobre essa terra. Então, é uma prova da sua existência eterna, porque Ele é Deus. Irmã Simone, por gentileza, Êxodo capítulo 31, versículo 3, falando do antigo pacto do revestimento para que pudesse cumprir um propósito em específico. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e capacidade artística. Amém. Até nossa irmã Tainara estava falando ontem, né, sobre Bezaleel, que o Espírito do Senhor o encheu de sabedoria para esta obra em específico. Nós vemos que, com mais ênfase no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor, a gente pode dizer, enchia, revestia ou se apoderava de três classes principais de pessoas: sacerdotes, reis e profetas. Então, o profeta é aquele que leva a mensagem de Deus para o povo. O sacerdote é aquele que leva a mensagem do povo para Deus, um representante. E os reis seriam aqueles que fossem guiar, orientar, ordenar o povo, governar o povo. Então, eles precisavam da instrução divina para essa obra. Então, o Espírito Santo
enchendo, o Espírito Santo se apoderando, direcionando a vida deles, seria para fazer aquilo que é certo, com um propósito específico. Irmã Vanderleia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Muito obrigado. Então, o Espírito veio sobre a vida de Davi, se apoderou daquele dia em diante. Então, mostrando que não residia em Davi até aquele momento, então, né? Então, se apoderando, tomando para que viesse direcionar ele a cumprir o propósito, foi essencial nessa sua nova etapa de vida, porque Deus ele tinha um propósito de realizar uma obra ali, e seria através de Davi. E nós temos também que era restrito e o propósito ele era cumprido depois que cumpriu, né? Chegou ali no alvo. Mas nós temos, além destas evidências, nós temos também o Espírito que é prometido, que seria derramado sobre todos, sem distinção. Irmã Cíntia, por gentileza, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém. Muito obrigado. Homens, mulheres, velhos, crianças, servos, né? Algumas versões falam até mesmo da questão de um escravo, de um trabalhador. Então, não apenas mais na elite da sociedade, mas também nos povos, entre os homens desprezados. E é uma promessa que iniciou o seu cumprimento em Atos capítulo 2. Esse Espírito prometido foi derramado naquele lugar e até hoje continua a sua intensidade, a sua força continua sendo propagada aos nossos dias atuais. Então, o céu está aberto para que este Espírito que foi derramado em Atos 2 continue a fluir em nossos tempos. A Bíblia não fala de um ponto final daquilo, de um ponto final, né? Na verdade, em 1 Coríntios fala que até a volta de Cristo tais coisas aconteceriam. Porém, ali em Atos 2 foi o cumprimento dessa promessa que a gente vai ver agora no ponto 2, o Espírito é derramado. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre esse primeiro ponto? Sobre o Espírito Santo eterno, sobre revestimento a pessoas específicas, mas agora seriam para todos? Mas todos são revestidos para um propósito ou não? Sim, todos são revestidos. Aqui no Antigo Testamento há um propósito específico. Não, mas no... Isso, agora no Novo Testamento, todos aqueles que são batizados no Espírito Santo, são revestidos de poder, eles têm um propósito. Aí a gente vai falar. Logo aqui, aí vai trazer muita coisa. Eu ia falar sobre isso mesmo, que é uma ação capacitadora, né? Que naquela época não era todo mundo que tem. Hoje a gente tem esse privilégio, né? E a gente não desfruta disso. A gente não desfruta, porque quando a gente está no ambiente, na manifestação da glória de Deus, a gente vai muito pela liturgia do culto, o culto tem que ser assim, e muitas vezes a gente não dá vazão para que o Espírito Santo ele opere como Deus quer. A gente às vezes pede para Deus fazer, e na hora que Ele quer fazer, a gente restringe. A gente segura, a gente acha que é coisa da gente, a gente esquece que nós somos livres para adorar a Deus e nós temos que estar à disposição de Deus, né? Então, assim, é uma ação capacitadora, né? Mas não para a gente querer algo que seja para a gente, mas algo que seja para o reino. Para o reino. A edificação conjunto. Mas a gente já entra nesse. É só para não embolar. Vamos ao 2. O Espírito derramado. Alguém pode nos dizer, por gentileza? Muito obrigado. O Espírito Santo, ele vinha para cumprir propósito. E hoje, ele está também para cumprir um propósito. E a gente vai ver qual é este propósito. Irmã Joyce, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. 15, versículo 6.
15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda não vive, embora alguns já tinham adormecido. Amém. Muito obrigado. Irmã Irene, por gentileza, Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1. 14 e 15. Atos capítulo 1. Entendi que era 4 e 5. 14 e 15. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Amém. Muito obrigado. Então nós temos que em 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a ressurreição de Jesus. E lá diz que num período de 40 dias Jesus apareceu, não vou dizer que lá fala disso diretamente, mas Jesus apareceu a cerca de 500 irmãos. Quando a gente olha o que aconteceu lá daqueles 2 discípulos indo ao caminho de Emaús, Jesus fala para eles, expõe as escrituras, os seus olhos são abertos, eles entendem que é Cristo e eles voltam para Jerusalém. 500 pessoas elas foram encontradas por Jesus, após a sua ressurreição, e Jesus deu as mesmas orientações para elas. Quais seriam essas orientações quando eles se uniram? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o propósito é que eles estivessem juntos, na onde Deus ordenou para que eles viessem ser revestidos de poder. E este revestimento de poder tem uma missão: testemunhar a Cristo, proclamar o Evangelho. Os moradores da antiga aliança, aqueles que viveram no período da antiga aliança, eles recebiam no momento, esporadicamente, o Espírito para que viesse cumprir um propósito. Hoje o Espírito que está em nós, ele tem um propósito, que é nós anunciarmos a mensagem de Cristo. Porém, para que nós possamos alcançar o que aqueles 120 alcançaram, nós não devemos fazer o que os outros 380 fizeram: deixar de ser perseverante. Então, eles não ficaram 50 dias clamando para que a promessa de Deus viesse cumprir. Eles ficaram 10 dias. Os 40 primeiros dias Jesus estava aparecendo. Dando o 40º dia, o Senhor foi assunto aos céus, recebido pelo Pai, em Atos capítulo 1 fala sobre isso. Porém, aqueles que perseveraram até o final foram quem receberam. Nós entendemos então que não há como nós recebermos esse revestimento de poder sem sermos perseverantes, sem crermos, sem buscarmos. Essa profecia ela teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como batismo no Espírito Santo. Então, o que Deus falou através de Joel iniciou o seu cumprimento no Pentecostes. Eu até estava dando uma lida ontem, isso aqui é a declaração de fé das Assembleias de Deus, tem alguns pontos, alguns não, as nossas bases de fé, e é bem detalhado, bem explicativo. Os irmãos que um dia quiserem comprar, fiquem à vontade, não a minha, mas tem em livraria e é barato, acho que deve ser no máximo R$25, dependendo da promoção, encontra mais barato ainda. E lá estava dizendo que o Pentecostes, que é a festa das colheitas, para nós, naquele momento também foi um momento de colheita espiritual, onde vidas elas foram colhidas para o reino de Deus. Então, a colheita natural do Pentecoste, a festa judaica, era colheita alimentícia. Porém, o Pentecoste para os cristãos é uma colheita espiritual. Caleb, tem um rapaz lá no portão, você pode dar uma olhada, por gentileza? Então, é isso. Olha só, mais outros pontos interessantes. Agora derramado para todos sem distinção
vai mostrar a universalização desta promessa. Todos os que creem, não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vai me dar o revestimento, é uma nova roupagem acima do que eu já tenho. Se eu tenho o Espírito Santo e eu preciso de autoridade não, de unção, de uma ação capacitadora do Espírito, para que eu venha evangelizar, para que eu venha falar de Cristo, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. E nós precisamos crer nisso. Irmão Valdir, por gentileza, Lucas capítulo 11, versículo 9 e 13. Eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Amém. Muito obrigado. Então fala sobre buscar e bater. Fala de uma questão de perseverança. E no final, no versículo 13, diz sobre os homens, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai espiritual não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nós precisamos pedir, nós precisamos rogar, entendendo que há um propósito. Entendendo que há um propósito. A gente vai falar isso mais à frente, mas já deixa claro. O batismo no Espírito Santo não é para demonstrar dons, não é para autentica grau de espiritualidade, não. O revestimento de poder é com um propósito. Olha o que diz as duas últimas linhas aqui da nossa leitura. Agora todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do seu reino. Então nós falamos que a igreja, ela tem uma missão. Qual é a missão da igreja? Evangelizar, anunciar as boas novas de Cristo. E como nós fazemos isso com o auxílio, a força do Espírito Santo? Através deste revestimento de poder, anunciando agora a mensagem de Cristo, através da força do Espírito que impulsiona e direciona as nossas vidas para este propósito. Tá bom? Então, eu respondi essa pergunta, irmão Valdir, agora, né? Eu entendi. Entendeu? O Espírito Santo vinha para cumprir o propósito, mas hoje o Espírito Santo está para cumprir o propósito, que é evangelização, proclamando o Evangelho de Cristo em todos os lugares. É por isso que necessita arder uma chama missionária em nossos corações. Não apenas outras nações, mas leia Isaías capítulo 61. Você vai ver o que o Espírito Santo pode fazer conosco quando nós somos ungidos para esta obra. Tá? Então, o crente, ele não pensa apenas nas coisas do céu. Ele pensa também nas coisas da terra, que nós, com a autoridade, com a unção que é derramada dos céus, nos faz agir naturalmente, né? Então, o sobrenatural de Deus na minha vida me faz agir naturalmente. Orar, a gente estava falando ontem, orar pelas causas sociais, o órfão, a viúva, crianças que sofrem abusos. Nós podemos orar, nós também podemos intervir. Deus pode nos dar propósitos espirituais para que nós venhamos agir, né, de uma causa natural que a sociedade precisa. Isso é culpa do governo. A igreja do Senhor, ela tem um papel muito fundamental na sociedade. Se não fosse a igreja, a sociedade, ela estaria muito pior do que já está. Mas hoje ele é o mesmo que antigamente. Sim. Então hoje ele também nos capacita sem nos estar revestido, né? Ele capacita para a obra, mas o revestimento, ele é no batismo do Espírito Santo. Então, um exemplo, vou usar nossos irmãos tradicionais. Por exemplo, presbiterianos, eles não creem no batismo do Espírito Santo com a evidência inicial de falar novas línguas. Uso o exemplo do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu gosto muito dele, uma pessoa assim, cheia de Deus, mas não é não é em sua plenitude, poderíamos dizer assim, por causa do revestimento de poder, que é algo que eles não creem. Então, não tem como alguém que não crê receber isso. Mas a capacitação não tem nada a ver com o revestimento, porque o revestimento é uma luta mais espiritual, mais dentro, né? Mas a capacitação também ela vai ser espiritual, porque há uma ênfase dinâmica. O revestimento de poder é uma ênfase dinâmica
em anunciar a Cristo, nesse desejo espiritual. Então, uma pessoa assim, ela pode ser separada por Deus, pode ter um dom, um dom ministerial para uma obra, ela vai fazer aquilo, é o chamado sim, mas quando ela recebe o revestimento de poder, é algo mais elevado, uma carga de poder mais elevada, poderíamos dizer assim. Bom, Tiago? Não, estava lembrando do profeta Jeremias, quando ele é levado até o vale do seco, ele é levado em espírito para que ele possa enxergar espiritualmente, se eu não me engano, né? Sim. Ele é um exemplo também sobre o Espírito Santo também, né? Porque ele é levado até o vale do seco em espírito e Deus faz com que ele enxergue espiritual, se eu não me engano, né? Jeremias 33:3, né? Não, é Jeremias capítulo 1 da chamada. 18, vai o vaso, né? É uma ação espiritual. É uma ação espiritual. Isso. Que nem teve um tempo, parece um pouco testemunho meu. Eu hoje em dia, graças a Deus, o Espírito Santo ele me conduz quando eu vou ler a palavra, eu consigo, sabe, enxergar com os olhos espirituais. Sim. No primeiro começo da minha caminhada, já na clínica ainda, eu preocupado com muitas coisas e tal, você me breve, preocupado com as coisas e tal, aí eu comecei a ler lá em uma palavra, por que você está preocupado com meio de vestir e tal. Sim, Deus Lucas. falou assim, busca o reino do céu e a sua justiça tem mais condição Serão acrescentadas. Então eu fez eu entender, o Espírito Santo fez eu entender que não era não estar preocupado, porque lá na frente eu já estava ficando preparado. Entendeu? Aí me fez lembrar esse ato de Jeremias, quando você começa a enxergar com os olhos espirituais, que é o dom que o Senhor dá para nós. A nossa vida, né, o ser humano, ele é tricotômico. Corpo, bom, espiritual e corpo. Né? Então o Espírito vai fazer a nossa comunhão, o nosso contato com Deus. A nossa alma, eu sempre falo isso, os nossos sentimentos e o nosso corpo é aquilo que é físico. Nós não podemos ser guiados pelo nosso sentimento. Eu gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa. Não, você tem que ser guiado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo vai guiar o seu espírito a ter mais comunhão, a ter um relacionamento, a mais profundidade com Deus. Quando você entende que a sua vida espiritual ela é mais importante do que a sua vida natural, aquilo que é natural ele vai convergir, vai direcionar para o propósito que é correto. Então, o exemplo do irmão é dessa passagem, se preocupando pelo que é vez de comer, de vestir. Isso é ser guiado, é viver no Espírito? Não é. É viver pelos sentimentos, pelas emoções, as preocupações. Agora, quando a gente fala, Deus, tudo isso eu deixo em tuas mãos e eu quero ser direcionado pelo Senhor no Espírito. E aí o Espírito Santo vai e nos direciona a fazer aquilo que é o correto. Mandel? Qualquer pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo? Não ouvi a primeira frase. Qualquer pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo? Sim, qualquer pessoa, porque isso é o cumprimento da promessa que Deus fez a Joel. Homens, mulheres, velhos, jovens, crianças e até os servos. Então, sem distinção de classe social, etnia, nada. Todos podem ser batizados no Espírito Santo. Universalização da promessa. Mais alguém? Mas é necessário a pessoa querer buscar, né? Isso, a gente falou isso quase agora. Bom, então, leiam, por gentileza, Isaías capítulo 61. Se vocês não lerem, semana que vem vocês vão aprender o que fala sobre isso. Então, a gente precisa crer. A gente vai falar dessa questão do crer também, aqui num ponto mais à frente, que vai ser mais amplo. Sim, isso. Pode falar. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas. Sim. Ela pode falar novas línguas, mais línguas? Sim. Eu ia falar isso no primeiro ponto. Quando a pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela fala línguas que são concedidas pelo Espírito. Então, o falar em línguas, ele é uma concessão do Espírito, podendo ser línguas espirituais, que você fala com Deus e só Deus entende, ou podem ser línguas idiomáticas, como aconteceu no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, eles falaram uma linguagem que eles não entendiam, então elas são estranhas para o falante.
mas era conhecido para quem estava ouvindo. Por isso que lá no final do versículo, acho que no versículo 19, de Atos capítulo 2, fala que eles, capítulo 2, versículo 11, capítulo 2, versículo 11, que eles ouviam falar na sua própria língua. Então, o Espírito Santo, ele pode revestir a pessoa, capacitando ela, para que ela fale numa nova linguagem, naquele momento, que seja uma linguagem idiomática. Agora, por exemplo, às vezes as pessoas pensam, fazem confusão com a variedade de línguas. Variedade de línguas que fala que é um dom espiritual para a edificação da igreja. É como se a pessoa fosse falar palavras diferentes. A variedade de línguas é quando as línguas que são ditas, elas contêm uma mensagem para a edificação da igreja. Então, um exemplo, a pessoa ela pode falar em línguas da primeira vez de uma forma, só que em outro dia ela vai falar de outra forma. Isso está abrangente para todas as pessoas, porque a linguagem ela é espiritual e nós falamos como o Espírito concede, tá bom? Então, que a gente vai, quando chegar nos dons espirituais, aí a gente faz essa distinção um pouco mais profunda, mas em questão geral é isso. A pessoa ela pode falar de um jeito, ela pode falar de outro, ela pode... E a maior dificuldade, eu acho, da pessoa que não é batizada no Espírito Santo, quando ela vai ser, ela fica, não, isso daqui é língua de fulano, não, isso aqui é língua... A língua é do Espírito, e quem dá a linguagem é o Espírito. Então, nós temos a certeza que se o Espírito Santo quer fluir, como a Nathanael disse, deixa fluir, não. Então, por isso, tem muitos que falam em línguas, mas é igual o outro que fala também. Isso não é porque a pessoa está copiando, foi porque o Espírito concedeu ela. Mas essas línguas são hebraicas, são... Não, mas é uma ótima pergunta, porque são linguagens idiomáticas, porém pode ser linguagens espirituais. Em 1 Coríntios vai falar, no capítulo 14, a gente vai ser bem enfático, acho que vai ser muito necessário isso, lá em capítulo 14. Quando se fala das línguas espirituais, somente Deus entende e o nosso espírito, nem a pessoa que fala ela entende. Então ela não sabe se é hebraico, se é inglês. A gente já viu num culto que a gente estava presente de uma pessoa falando em inglês na hora ali, tipo, em adoração. Era inglês, né? O Caleb lembra sempre. Lembra sempre, né, Caleb? Porém, é naquele momento. Você já viu falando até em chinês? Sim. Eu conheço uma pessoa que quando ela fala em línguas parece chinês. Sim, existe uma expressão fonética similar a uma linguagem Mas conhecida. a maioria dos chineses nem acredita em Jesus, nem nada, nem Espírito. Pegar a palavra escondida. Se pegar, ainda matam ainda. Mas é por causa da cultura estabelecida ali no país, né? Então, rapidinho. O que aconteceu em Atos 2? As linguagens espirituais que eles começaram a falar, ela é estranha para quem falava, mas para quem ouvia tinha um propósito. Qual era o propósito? Todos nós temos ouvido nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então eles estavam falando daquilo que Deus estava fazendo. Então, na linguagem deles, embora os falantes fossem, entre aspas, muito aspas, caipiras, que eles eram povos mais humildes, Tá? Então, a pessoa, quando está falando, ela não sabe. Pode estar falando hebraico, aramaico, japonês, mas existe, além da língua idiomática, uma linguagem do céu. Uma linguagem do céu. Então, quem responde aquela linguagem que está falando, interpreta que digo. Então, o Espírito que está nela vai entender o que está falando, mas não a pessoa não vai entender nada. Isso mesmo. Obrigado. Tainá? Mas são coisas diferentes, né? Por exemplo, quando você fala algum idioma assim, o dom de variedade de língua. Não... Isso, as línguas estranhas. Você precisa receber primeiramente, né? Isso, para ficar claro. A pessoa, ela só vai falar em línguas quando ela recebe o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo. Aí nesse momento você, linguagens celestiais, Não necessariamente, porque a gente vê, biblicamente, principalmente em Atos 2, que essas línguas que eles falaram eram linguagens idiomáticas. A pessoa, ela fala línguas estranhas. Se é idiomática ou linguagem espiritual, é o Espírito que vai conceder ali para aquele propósito. Da mesma forma, o Espírito que a pessoa recebe pode interpretar também essa linguagem também.
Porque tem esses dons também. Isso, mas aí já é o dom espiritual. O dom espiritual. De forma que ele estava falando, uma pessoa pode interpretar, tipo assim, daí o Caleb está falando de coisa aqui, e eu estou aqui interpretando aquilo que o dom do Senhor me deu para me interpretar aquilo que ele está querendo dizer. Sim, e quando acontece isso, é similar ao dom de profecia, para a edificação de toda a igreja. Então, quando a pessoa está falando em uma linguagem que não é idiomática, não é ali, as pessoas falam, essa é a língua dos anjos. A gente não tem na Bíblia anjo falando em um determinado idioma, era sempre um idioma conhecido. Então, quando fala sobre a linguagem dos anjos, é a essência espiritual. Então, da mesma forma que os anjos têm uma linguagem, obviamente que eles têm uma linguagem, o Espírito Santo concede a nós uma linguagem que vem do céu. Então é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 sobre esta linguagem dos anjos. Então, quando a pessoa ela fala o idioma do céu, ninguém mais vai entender, a não ser que tenha interpretação. E se ninguém vai interpretar, fale consigo mesmo e com Deus, ou se cale, para não ter desordem no culto. Tá? Mas a gente vai entrar agora no ponto dos dons espirituais e a gente faz essa diferenciação mais profunda. Você entendeu, Tainá? O Vânia parece que quer perguntar. Bom, vamos então ao ponto 2, o distintivo pentecostal da nossa igreja. Eu vou ler esse aqui para a gente ser mais breve, só para os irmãos entenderem. Atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona introduziu na igreja um erro doutrinário que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval, e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, estão atuantes, como os exercem. Nossa igreja emerge, surge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdades fundamentais, que é a declaração de fé, de 1916, essa de 2017 ela foi traduzida. As Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai. O batismo no Espírito Santo e com fogo afirma ainda que o batismo no Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo, vem o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão dos dons e os seus usos no trabalho do ministério. Lucas capítulo 24, 49 e Atos capítulo 1, versículo 4 e 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 31. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Ponto. Agostinho de Hipona, ele era um teólogo, ele era um filósofo, e ele tinha era como se fosse um bispo, né? Participava ali de uma classe clerical, né? de liderança da igreja. Nós vemos que houve uma falha nele, onde ele dizia que os dons espirituais eles eram restritos apenas à igreja do período apostólico. E aí existem suposições, né? Há alguns autores teólogos que estudaram muito a fundo a vida deste homem, falaram que era acredita, desacredita, aquela coisa, mas de forma geral o que foi transmitido foi que não se utilizava mais, não possuía, não tinha mais a necessidade de ter esses dons, porque a Bíblia já tinha sido fechada. Porém, nós vemos que é um erro doutrinário, porque a Bíblia não põe um ponto final na manifestação dos dons espirituais, a não ser de que quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito, os dons acabarão, né, para fazer mais sentido para os irmãos. Quando Jesus vier, essas questões dos dons acabarão. Então, enquanto Jesus não volta, os dons estão vigentes com um propósito. Por que Agostinho de Hipona foi tão importante assim para a igreja, embora houvesse esse erro doutrinário?
foi alguém que conseguiu, com a ajuda de outras pessoas também, auxiliar na unidade doutrinária. Unidade doutrinária, né, nós sabemos que tem Paulo, Pedro, todos aqueles que escreveram a Bíblia, mas deram devidas diretrizes ao pensamento cristão. Então isso foi importante. Mas não importa qual homem for, ele pode errar. Agora, o que nós temos na Bíblia como palavra de Deus infalível e inerrante, isso é pleno. Não há nada que se contrapõe aqui. Ele viveu no 4º século, 300 e alguma coisinha, quase o ano 400. Então, já estava mais avançado. Olhemos para a carta de Paulo aos Coríntios, onde havia uma igreja que possuía todos os dons. Só que Paulo trata eles como carnais e dizia a eles que, dando as orientações, que eles deveriam utilizar os dons da forma correta. Se alguém recebe uma orientação de usar os dons da forma correta, os dons estavam sendo usados de uma forma errada. Então Paulo, ele deixa os ensinos que é claro. Agostinho, na intenção de não ter problema, falou: olha, não existe mais, não deixa isso para lá. Porém, nós vemos na palavra de Deus que isso está de uma forma equivocada. Então, os homens erram, Agostinho errou, e nós não apenas cremos, nós temos a experiência e exercitamos isso. O pentecostalismo, ele não se baseia nas suas experiências, mas as suas experiências se baseiam na palavra, que foi o que Jesus nos ensinou. Embora no século XVI houve a Reforma Protestante, onde a Igreja Católica e a Igreja Protestante se tornaram separadas, né, devido a alguns contratempos que estava tendo ali. Deus levantou Martinho Lutero, John Hus, 100 anos antes, para trazer novamente a essência da palavra. Eles tinham o tema os 5 solas, né, os 5 somente. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Isso é algo do cristianismo. Aí às vezes a pessoa fala: eu sou um pentecostal reformado. Não tem como isso acontecer. Não tem como, são coisas antagônicas. Porque o reformado, que hoje em dia se diz que é uma doutrina calvinista, ela vai contra os princípios pentecostais. Então são coisas desassociadas. Nós somos cristãos, evangélicos, protestantes, não vai usar isso como jargão, né? Mas nós somos pentecostais, nós cremos nisso. E os reformados dessa linha calvinista, eles não creem dessa forma, eles não agem dessa forma. Então há uma sutileza para que houvesse um enfraquecimento. Desde o 4º século, nós já vemos que os dons, eles foram suprimidos, até que não ficou restrito, suprimidos, não foram extintos e nem totalmente apagados. Mas em 1906, houve o avivamento da Rua Azusa, e lá reacendeu a chama pentecostal, poderíamos dizer assim. O Pentecoste não nasceu em Azusa, na Rua Azusa. O Pentecoste nasceu em Atos 2. A igreja, em sua essência, ela é pentecostal. Ela tem essa mensagem do poder de Deus manifesto, concedendo-nos capacitação para sermos testemunhas. Então, o Espírito Santo de Deus continua a operar desta forma como operou na igreja primitiva. Nós não apenas cremos, mas exercemos e temos base para esse exercício. Irmão Edmilson, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Amém. Muito obrigado. Então, este reavivamento dos dons espirituais, ele tem um propósito. Deus derramou os dons são disponíveis a todos. Há uma questão de busca, porém, o propósito não é
para si mesmo. Então, como a gente está falando sobre os dons espirituais, qual o grande propósito do dom espiritual? Edificar a igreja. O dom não é para ser visto, o dom é para ser visto. Então nós vamos agir de uma forma que vai cooperar para a edificação do meu irmão, para que a sua fé seja acrescida. Quando nós vemos um milagre, isso não acrescenta a nossa fé? Quando nós vemos uma manifestação do Senhor falando, isso não é normal, isso é sobrenatural. A nossa fé, ela é edificada não com base no milagre em si, mas porque a palavra nos dá essa base para crermos naquilo que vem do Senhor. Então eu não vou deixar de olhar porque é verdadeiro, porque existem coisas falsas. Mais uma coisinha. Antes mesmo de 1906, no início do século XIX, século XX, início do século XX, quase perto de 1900, ali, houve o avivamento do País de Gales, para os irmãos que nunca ouviram falar. Em 6 meses, 100 mil pessoas aceitaram a Cristo. Em 6 meses, 100 mil pessoas aceitaram a Cristo. Onde a grande maioria das pessoas do país eram trabalhadores de minerador de carvão. E o impacto de Deus foi tão grande naquela nação, com salvação de almas, que os policiais não tinham mais serviço a fazer. Não tinha mais crime, não tinha mais roubo, alcoolismo, bebida nas ruas, ninguém mais fazia isso. Por quê? Porque eles foram impactados pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito com salvação de almas. E é até engraçado na história que, como os policiais não tinham mais o que fazer, eles criaram um coral da polícia e iam cantar nas igrejas. Então, eles utilizaram deste tempo de paz para o serviço do Senhor. Mas nós vemos que a ênfase nesse despertamento dos dons espirituais foi de uma maneira que o avivamento da Rua Azul do País de Gales também influenciou no avivamento da Rua Azul lá nos Estados Unidos. Nós cremos que é para todos e devemos estimular os nossos irmãos a buscarem, porque é ferramenta de missão. Os fundadores das Assembleias de Deus, o fundador, né, acho que alguma coisa Franciscão, da Congregação Cristã do Brasil, eles vieram do avivamento que houve lá na Rua Azusa. Embora eles fossem de outros países, né, da congregação, acho que eles têm uma linhagem mais italiana, se não me falha a memória, isso, né? Ele foi para a Argentina antes dos missionários virem para o Brasil. Os que vieram para o Brasil, eles eram suecos, mas eles tinham ido neste avivamento da Rua Azusa, né, que aconteceu não apenas em uma rua, mas é considerado um ponto principal. E a partir deste revestimento de poder, eles foram apoderados do Espírito, revestidos, capacitados do Espírito, para fazerem missões. E aí Deus deu Belém. Eles acharam que era o Belém da Judéia. Belém da Judéia. Mas era Belém do Pará. Era Belém do Pará. E quando eles vieram, em 100 anos, vou usar o exemplo de uma igreja que é uma das mais antigas do país, no estado de Pernambuco. São 1.500.000 membros em uma única denominação pentecostal. A maior forma da igreja crescer, né, crescer em notoriedade, é pela atuação missionária. O investimento em missão porque o Espírito Santo, ele nos revestiu para isso, para agirmos, anunciarmos a mensagem. Então, existem, não sei se os irmãos já ouviram falar sobre a janela 1040, onde são os países que a perseguição é muito grande, tem lugares ainda que nunca nem ouviram falar sobre Cristo. E a gente precisa chegar lá. Como é que a gente vai chegar sem o revestimento de poder, sem a capacitação do Espírito para proclamar? Então, se você não pode ir, você pode orar. Você pode ali batalhar mesmo espiritualmente para que essas vidas sejam alcançadas. Então nós devemos estimular os nossos irmãos. João, por gentileza, Atos capítulo 1, versículo 4 e 8. E, estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Versículo 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Muito obrigado. Há um propósito para que nós possamos sermos revestidos de poder. E é importante a gente falou sobre crer, mas é também importante a gente estimular os nossos irmãos. Né? Eu lembro quando a gente falou isso acho que foi em março, sobre o assunto pentecostal. Eu tinha sido batizado, acho que era 23 dias, né? Eu até falei na aula. E no início você fica, meu Deus, como é isso? Tal, mas já via, ouvi uma frase que diz: o de repente de Deus demora muito tempo. Então, para uma coisa acontecer de repente, né, e de repente veio do céu como um som. Então, são simbologias, né? Simbologias não, referências para que pudesse compreender que não tinha uma certa definição do que estava acontecendo, porque era algo novo. Mas foi de repente naquele momento. Mas eles já estavam 10 dias orando, na oração. 50 dias após Cristo morrer, então, um momento de desesperança, de repente, um momento de restauração de esperança, mas também um momento de perseverança. E isso, eles estavam o quê? Unânimes. Então, quando nós estamos unânimes, às vezes tem pessoas que não são focadas em nada, mas gruda do lado dessa pessoa que é focada, tem ânimo, ou que pode te animar, essa pessoa que anima, juntar de outra. Ela vai ter mais ânimo e força para perseverar no objetivo. Então é por isso que é importante nós estimularmos e também estarmos orando uns com os outros. Mandar uma mensagem para o irmão: e aí, o que você está fazendo 3 da manhã? Estou dormindo. Não, para de dormir, vamos orar, né? Não existe horário de oração mais forte, tá? Só para ficar claro isso. Se orar de madrugada, a filha é menor. No céu tem filho, irmão? Não tem filho? Para de dormir. Fala igual não. Então, e aí eu fui e contei meu testemunho, né? Peguei a oportunidade e falei: eu vou contar minha bênção, né? Vou contar. Porque a gente pensa que bênção é só carro, emprego, casa, cura. Não, é algo espiritual também. E aí eu falei, né? A gente até comentou em dezembro, né? Olha, quem não é batizado aqui? E aí Jesus começou, né? Foi a irmã Joyce, depois... foram muitas pessoas antes de mim. Eu olhava todo mundo e falava: e eu, Senhor, e eu, Senhor. Todo mundo. Eu começava a orar com as pessoas, eram batizadas, e eu não. Falei: o que está acontecendo? Se alguém quiser, tá? A gente ora. Mas no tempo certo, no tempo de Deus concedeu. Porém, a gente precisa ser perseverante. E há por trás dessa sutileza do inimigo uma certa desmotivação de uns para com os outros, para que a mensagem de Cristo não seja anunciada. Então, ele tem usado dessa nossa inconstância em estímulo para pessoas estarem acomodadas. Estar acomodado não é muito bom estar acomodado, só que é horrível. É horrível para o propósito de Deus, porque você vem para a igreja, sentou, Deus falou comigo, tá bom. Mas até quando você vai ficar indo para a igreja para buscar a palavra? Eu não vim para buscar a palavra, você vem para adorar. Você adorando, Deus fala com você. E às vezes, nossa, o pastor foi ruim, Deus não falou comigo. É claro, você fica ouvindo todo tipo de coisa lá de fora e depois fala: Deus, só o Senhor pode me socorrer. Então, o revestimento de poder é algo que a gente tem que estimular. Eu sempre falo: ora por tal pessoa, né? A gente, na liderança dos jovens, às vezes faz umas pontes aí. Deus tem abençoado as uniões das pessoas que se unem para o propósito correto. E o que Deus faz através dos dons, né? Quando o nosso irmão João leu sobre recebereis poder, poder vem da palavra dunamis, do grego, que é a ação explosiva, vem da mesma raiz de dinamite. Um poder explosivo, uma força dinâmica e contínua. Sua ação causa movimento nos arredores. Eu acho um texto maravilhoso lá em Atos capítulo 17, versículo 17, se não me falha a memória, que diz: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós, que tem posto o mundo de cabeça para baixo. Então, a ação do Espírito Santo
vai provocar movimento nos nossos arredores. A gente quer uma sociedade transformada, mas a igreja que tem um óleo está com o vaso tampado. Não. Fala, Deus, manda mais. Deus vai falar, olha, você já está cheio, então eu vou falar, quer mais? Eu tenho mais, eu tenho mais. E aí vira mais, vai, até que a gente transborde. Então nós precisamos entender que os dons espirituais, essa graça, este poder do Senhor derramado, é para os nossos dias mais do que no passado. Que hoje nosso país está bem, mas quando a gente se tornar como países, que vai acontecer isso, não? Que a igreja é perseguida, que tem que ficar se reunindo dentro de cavernas, né? Procura sobre a história do cristianismo na Coreia do Norte, onde há uma represália muito grande por parte do governo, mas eles não deixam de orar, não deixam de se reunir, correndo risco de vida, mas eles são fiéis. Que nós possamos aproveitar nesse tempo de bonança para irmos para onde a gente precisa ir, fazer o que a gente precisa fazer e também estimular os nossos irmãos a estarem unidos, buscando isso do Senhor. Oi, irmão. Sim? Esse avivamento que vai acontecer aqui no Brasil, esse avivamento para nós é obrigatório, não é? Para salvação? Não é obrigatório para a salvação. O avivamento, o que é o avivamento? Ele vai nos levar novamente às Escrituras. Infelizmente, hoje a gente está em excessos. Um excesso daquele que não crê em nada e o excesso daquele que ser pentecostal é só... Pentecostalismo é bíblico, os dons são manifestos para a edificação da igreja, não é algo próprio. O que Paulo ensina? Se ninguém vai ser edificado, fale consigo mesmo e com Deus. Acabou. Agora, qual é o grande propósito do avivamento na nossa nação? Nós somos portadores de brasas. O que a gente recebe aqui, a gente tem que levar para outro lugar, para que outras vidas sejam alcançadas. Se a gente negligenciar isso, Deus levanta outro. Para Deus não tem problema. Sim, Ele conta conosco. Mas Deus está operando um mover, só que tem um irmão ali que ele é meio desanimado, só que ele assim é constante no desânimo, mas não volta, só que também não vai, e fica ali. Ele vai ser salvo? Deus é quem sabe, se ele não se apostatar da fé, mas é uma tristeza você ver Deus fazendo as coisas e você de canto. Eu fico triste, falo, Deus, olha o que o Senhor está fazendo. Quando ele lê Heróis da Fé, o livro Heróis da Fé, tem audiobook no YouTube, nós vemos que a gente não faz nada. Gente que doa a sua vida, né? Às vezes a gente fala, fulano de tal cuida de uma clínica de recuperação, abriu mão da sua vida. Nossa, daí é louco. É o propósito dele, que Deus se utilizou. Se ele negar, Deus levanta outro, tá tudo certo. Mas a gente vai receber isso que estamos como promessa do Senhor para alcançar os demais. Só que o que a gente não pode fazer é ficar olhando para fora e esquecer daqui dentro, onde muitas igrejas estão precisando ser reevangelizadas. Tem a palavra, mas não dominam a palavra, e dentro da própria igreja alguns se esfriam. Então a gente tem que tomar cuidado para fazer a distinção entre aquilo que é espiritual e aquilo que é emocionalismo. Perdão, eu sempre falo, o fogo não pode pegar só na hora do louvor, não. Acabou o louvor, abaixou, parece que entrou uma brisa suave. Há um segundo atrás o fogo estava pegando, o que é isso? Então nós precisamos deixar o Espírito fluir como convém, né? A gente sabe que existe uma liturgia, sim, porém a gente vem para adorar. Se você vem para adorar, você vai adorar o Senhor com glórias, independente do momento. Então o que a gente recebe do Senhor é para oferecer. Primeiro a gente oferece para Ele e depois a gente oferece aquilo que recebemos através do que está sobre nós, o Espírito Santo nos revestindo. Então, que outras vidas sejam alcançadas. Eu queria salvação para mim também é muito egoísta. Então, é por isso que a gente tem que entender que o que Deus está derramando é para... nós somos só o instrumento, não é sobre nós. É sobre o que Ele quer fazer. Tipo assim, né? O que Ele dá para nós, não é nem para nós, é para outros, né? É igual a profecia, né? Você não é profeta de você mesmo, você só profetiza para os outros, para você não pode profetizar, né? Todos os dons espirituais é para o nosso irmão, não é para nós. O único dom, não vou falar dom espiritual que não é dentro dos 9, é o dom de línguas que edifica a si mesmo. Quando você fala e não é uma linguagem que contém uma mensagem para edificação mútua dos demais,
você fala com Deus. E isso é somente para você. Então você pode praticar isso no seu quarto, você pode praticar isso trabalhando. E orar no Espírito é diferente de orar em pensamento. Não ore aí no Espírito. Orar no Espírito não é orar incriamente, ô Senhor, não. Orar no Espírito é orar em línguas. Aí a gente vai para o próximo ponto aqui, quando a gente vai falar sobre as línguas. Mas é isso mesmo. Deus está derramando algo sobre nós. Que a gente não vê. Nós somos dispenseiros, né? Como diz a palavra. Dispenseiros. O dispenseiro, o que ele tem é dele? Não, ele cuida. Então, os dons que recebemos do Senhor é para a gente cuidar. Só que um dia a gente vai prestar conta. E ai daquele que não for fiel. Irmão Tiago? Vamos botar um exemplo de João Batista, que ele fala em Mateus 3, 11, que ele fala assim, ó, eu batizo com água para mostrar a vocês o arrependimento dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim batizará com o Espírito Santo e fogo. Isso. Existem algumas linhas doutrinárias que falam que esse fogo do batismo de Jesus é o fogo de condenação. Mas é errado. Porque senão todo aquele que fosse batizado no Espírito seria condenado. Tá? Claro isso. Mas o fogo fala sobre... o fogo ele é espiritual, um símbolo do poder. Então, batismo no Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente, quando vai falar sobre batismo com o Espírito Santo e com fogo, a gente usa o termo batismo no Espírito Santo, onde há um revestimento de poder para as nossas vidas. Está a questão em purificação espiritual também assim, né? Não que, agora a pessoa foi batizada, ele é santo. Não, ninguém, não vigia para tu ver. Não vigia que dá tudo errado. Você pode ter 11 dons espirituais, embora sejam só 9. Mas se você não vigiar, a Bíblia diz vigiar e orar. Então a gente tem que ser equilibrado. Mas ele quis opor, quando ele põe esses exemplos, ele quis opor um dom, né? Porque João Batista ele batizava com água. Ele diz assim, aquele que após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é um dom, é a ação superior de Cristo ao ministério de João. Então João reconhece o que ele diz, importante é que ele cresça e que eu diminua. Então ele reconhecendo a sua humildade, que Cristo era maior. A promessa de meu Pai que de mim ouviste, Jesus trata a respeito disso. Então essa promessa de Jesus era maior do que o que João estava fazendo como um símbolo de novo nascimento, um símbolo. Então, o batismo é um símbolo. Então, o revestimento de poder está acima daquilo que é simbólico, porém, está abaixo da salvação. Uma pessoa que não fala em línguas, ela vai ser salva? Claro, se ela não se apostatar da fé, né? For fiel. Então, nós precisamos compreender que há distinções. Se você não falar em línguas, você é menos espiritual que outro? Não. Isso você está sendo apoderado pelo Espírito para cumprir uma missão, para cumprir um propósito mais específico, isso com um ímpeto maior. Então a gente precisa entender que, sobretudo, o maior dom que Deus nos deu foi o dom da salvação, né? A graça, a maior dádiva, o maior presente. Mas João Batista, só para finalizar, ele estava reconhecendo a sua humildade, que Cristo era maior sobre o cumprimento da sua promessa. Irmã Vânia, depois Irmã Vânia. Mesmo que a pessoa, eu entendi assim agora, mesmo que a pessoa não esteja batizada no Espírito Santo, ela não depende, o Espírito Santo não depende da salvação, deve ser batizada para a salvação. Isso. João capítulo 20, versículo 22, Jesus diz, recebei o Espírito Santo, falou isso aos seus discípulos. Certo. Quando eles foram em Atos 2, revestidos do Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo. Então, eu entendo que é um cumprimento, né? Isso, algumas pessoas utilizam até o termo como segunda bênção, mas diante da salvação, nada se compara à salvação. É um complemento para que a gente venha a ser testemunhas mais eficazes, o revestimento de poder. Então, o que eu fizer proclamando a palavra, isso é bom, é muito bom. Só que quando o Espírito Santo me reveste, vai ser melhor ainda, nesse sentido. Então, é um complemento. A pessoa, ela não é batizada com o Espírito Santo, mas ela administra a palavra de Deus, ela tem os seus dons, mas parece que está faltando algo. É assim que acontece. Porque quando você pede e busca e bate e não abre, você fala, peraí, tá tudo bem aqui do lado de fora, só que eu quero entrar para dentro, tem algo me impedindo.
E aí é nessa questão, você sente que falta algo. E eu sentia muito isso, falei, meu Deus. Aí Deus me falou comigo, o que você mais quer não é o que você mais precisa, mas eu vou te dar. Aí eu falei, Senhor, que mistério é esse? Né? Nós todos precisamos, não faço de uma exceção regra, mas o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo, acho que é o 29, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí entra em 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o amor. Não há como a gente falar sobre dons espirituais, fazer em prol do próximo, se eu não tenho amor. O maior de todos os dons, embora não seja nessa classe dos nobres de espiritual, é o amor. Se você fizer tudo em amor, meu Deus do céu. Irmã Irene, respondido? Irmã Irene? Eu quero saber assim, necessariamente, o batismo do Espírito Santo, tem que falar em línguas? Fala em línguas? Ou existe o batismo do Espírito Santo Sem e falar. só não fala em línguas? Biblicamente, todos os exemplos que nós temos, eles falaram em línguas. Está preparado os versículos aqui, a gente já vai entrar. Tá bom? Já nesse próximo tópico. Eu ia só fazer essa colocação nos nossos dias atuais, que realmente assim, é um revestimento de poder sobre a essência que tem o Espírito Santo. Assim, esse fogo realmente é para purificar. Aí eu digo assim para a minha vida, quando eu não estou bem, eu estou triste, às vezes eu estou aborrecida com alguma coisa, eu estou no culto, e eu não me conformo com aquela situação porque eu estou diante de Deus. Eu falo, Senhor, eu preciso da sua presença. Então eu começo a orar glorificando a Deus. Quando você dá glórias a Deus, automaticamente aquilo vai começar a te encher realmente. E aí vem as línguas estranhas, onde você começa a falar línguas estranhas, como diz que edifica o vaso. E aí toda aquela raiz de amargura, toda aquela coisa ruim que estava dentro de mim, ela vai embora. Ela vai embora. Então assim, ele queima, é o fogo que queima para purificar. Tira todas as coisas ruins que deixa a gente, sabe, com o coração cheio, pesado, e para que a glória de Deus se manifeste, então a gente precisa realmente ser queimado por esse fogo. Isso mesmo. Bem? Perfeito. Com isso a gente já entra nesse próximo tópico sobre as línguas como evidência. Alguém faça a leitura, por gentileza? Ninguém? Eu faço. Irmã Fabiola, dá lugar, irmã Fabiola. As línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dê capacidade de falar. Atos capítulo 2, versículo 4. O falar em línguas neste caso é o mesmo em essência que o dom de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 10 e versículo 28. Mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Durham, bem como Gunnar Wingren e Daniel Berger, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que falar em línguas de fato existe, contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo, o Espírito Santo é inegociável. Amém. Muito obrigado. Então vamos aos nossos exemplos. Irmã Débora, Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, vossos filhos e todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Muito obrigado. Nós temos que este revestimento de poder, como aconteceu em Atos 2, a grande inauguração da igreja, tinha o propósito de anunciar a mensagem de Cristo, principalmente naquele momento onde a segunda festa principal
principal dos judeus era o Pentecoste, e haviam pessoas de todas as partes do mundo ali, podemos dizer assim, todas as partes do mundo. Então, eles precisavam ser alcançados pela mensagem que vinha dos céus. Como as pessoas elas eram humildes, não eram doutas, não tinham uma grande sabedoria em diversas letras e tudo mais, o Espírito Santo capacitou, revestindo eles, para que eles pudessem anunciar a mensagem de Deus. E aqueles homens foram alcançados. E para quem é essa promessa? Para aquele que crê em seu coração e aceita ser guiado por Cristo. E aí, com isso, nós temos que quem vai ser batizado no Espírito Santo é aquele que crê em Jesus Cristo. Por que eu vou dizer aquele que crê em Jesus Cristo? Existem pessoas, existem testemunhos onde a pessoa ela foi para a igreja, foi para a igreja a primeira vez, ninguém nunca ensinou para ela sobre dons espirituais e batismo no Espírito Santo. Mas de repente ela começa a falar algumas coisas estranhas na mente dela, ela começa a falar algumas coisas estranhas e ela não tem o conhecimento de falar o que aconteceu. Tem um podcast muito bom de um pastor, ele comenta e falou, a gente estava numa casa, era tipo um culto, era um culto, mas só falava da palavra, nunca falou de nada, e minha esposa ela só começou a chorar, começou a falar uma coisa que eu não entendia, e ela já estava indo uns dias a mais que eu, e eu falei, o que está acontecendo? Fizeram uma lavagem cerebral na minha mulher, e ela foi até em casa falando em línguas, e ninguém nunca tinha falado nada disso, eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Mas por crer em Jesus, crer em Cristo, crer na sua mensagem, o Espírito Santo revestiu para um propósito. Como evidência, eu não passei esses versículos, mas a gente vai fazer a leitura junto. Atos capítulo 2, é um texto o textual. Diz, todos foram cheios, Atos 2, capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, o sinal físico, visível, inicial, em Atos 2, fala que foi perceptível pelo falar em novas línguas. Atos capítulo 10, versículos 44 ao 46. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. Pedro vai até a casa de Cornélio. Eu mandei na leitura, falei que é o Pentecoste gentil, né? Pentecoste gentil. Dizendo, Paulo, ainda essas palavras, o Espírito Santo, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, se maravilharam de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Segundo exemplo, do batismo no Espírito Santo sendo evidenciado pelo falar. Atos capítulo 19, virei 3 páginas. Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Paulo em Éfeso, versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, batizados por imersão de água. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam. Terceiro exemplo, claro e evidente, quando o Espírito Santo vinha sobre alguém, o cheio do Espírito Santo, na linguagem de Paulo, é batismo no Espírito Santo. Quando, melhor dizendo, na linguagem de Lucas, né? Lucas escreveu Atos. Quando Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, é viver na plenitude. Mas em Atos, né, escrito por Lucas, trata a respeito do revestimento de poder. Estas 3 referências, elas são claras na evidência do falar. Agora em Atos capítulo 8, vamos lá, Atos capítulo 8, versículo 15 ao 18. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
16, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E aí o 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Aqui nós temos, esta mensagem não está explícito, não está claro, está intrínseco, mas nós entendemos que algo evidenciava visivelmente o recebimento do Espírito Santo naquele momento. Então, Simão, que não era crente, era um mágico, né? Fala aqui em cima. Ele era um mágico. Ele falou: olha, eu pago para receber esse poder, para que eu possa colocar as minhas mãos sobre as pessoas, orar por elas e elas venham receber o Espírito Santo. Eles falaram: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste do dom de Deus se alcança por dinheiro. Então ele pensava que poderia ser pago, mas o dom é por graça, e graça só pode dar o Deus da graça, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nosso Deus. Então nós vemos 3 referências bíblicas onde a evidência do batismo no Espírito Santo é pelo falar em línguas. E aí nós temos que falavam em línguas e profetizavam. Uma pessoa, ela pode, como a gente já falou, falar em línguas espirituais ou línguas idiomáticas. Porém, as línguas, todas elas, né, todas essas duas, elas são concedidas pelo Espírito Santo. Então você vai falar por intermédio do Espírito. O que você falar é o que o Espírito Santo quer. E nós temos, né, agora fazendo essa diferenciação do dom de variedade de línguas. Quando as suas línguas que estão sendo faladas, ela contém uma mensagem para a edificação da igreja, quem está falando está se edificando porque é espiritual. Mas se contém uma mensagem para a edificação mútua, essas linguagens elas precisam ser interpretadas. Interpretar é diferente de traduzir. Traduzir palavra por palavra, e um exemplo, house, todo mundo sabe, vou usar dog. Dog, todo mundo sabe que é cachorro. Dog sempre vai ser cachorro, da tradução do inglês para o português. Porém, uma palavra dita em uma linguagem espiritual, ela pode ser interpretada de uma forma diferente. Então, não há regra, não há um alfabeto celestial, não há palavras celestiais que cada coisa significa uma coisa para nós. Então, o que é revelado nessa interpretação é a mensagem. Então, a pessoa ela fala em línguas e aí Deus pode usar a mesma pessoa para interpretar a mensagem ou usar outra pessoa para interpretar a mensagem para a edificação da igreja. Então, há essa diferenciação. E quando isso acontece, esses dois dons distintos, unidos, porque ninguém vai interpretar se não tiver língua estranha, variedade de línguas. E as línguas que contêm uma mensagem, que são as variedades de línguas, vão precisar cumprir o seu objetivo com alguém que interprete. Então, esses dois dons distintos, eles vão ser agora usados no mesmo momento e eles são equivalentes à profecia. Porque a profecia é falar pelo Espírito uma mensagem que vem de Deus. E duas pessoas, elas estão unidas, cumprindo como se fosse o dom da profecia. É como a profecia fosse uma nota de 100 e o dom de variedade de línguas e de interpretação das línguas, cada um fosse R$50. Um exemplo assim. Juntos têm o mesmo valor, mas são coisas distintas, tá bom? Então, a gente entende que o falar em línguas é uma capacitação espiritual que Deus concede. Por que eu não recebo? Porque é incredulidade, eu não tenho fé, eu penso que é coisa da minha cabeça, ou eu penso que isso não é para mim. São muitas indagações que vêm na nossa mente para que a gente não venha cumprir o propósito realmente do revestimento de poder. Não é falar em línguas na igreja. O revestimento de poder é para a gente ser testemunha de Cristo, anunciar a mensagem, vidas serem alcançadas e transformadas pela mensagem do nosso Deus.
Então nós evidenciamos aí esses 3 exemplos claros, só usar os 3 para os irmãos compreenderem, do revestimento de poder que eles são evidenciados pelo falar em novas línguas, sejam elas idiomáticas ou espirituais. E respondido, irmã Irene? Ah, sim? Fiquei com medo. Sim. Esse último ponto que você falou agora, é interessante que você falando, eu estava lembrando aqui. Hoje, assim, a gente vê muito pensar que a gente fica mais aqui, a gente não sai mais tanto assim. Mas antigamente, principalmente na época que a gente era novo convertido, as pessoas na igreja começavam a falar em línguas, pulavam, era aquela coisa. Quando depois terminava o culto que ia embora, às vezes estava brigando com o marido, né? Tava, como disse, já estava irado, estava com raiva, no dia seguinte estava triste, desanimado, não estava com vontade de parar. Então, quer dizer, o revestimento de poder não é esse falar língua, esse mover, mas foi o que foi dito agora. O testemunhar ter uma vida devocional a Deus, né? Isso que é só inicial. É só inicial, né? Porque isso que a gente recebe aqui alegra o nosso coração, né? O Espírito Santo o reino de Deus, ele produz alegria, né? Alegria no Espírito Santo. Então, assim, a gente tem essa alegria, tem essa convicção, mas isso não pode ficar só aqui, né? Isso tem que nos acompanhar na nossa casa, no nosso dia a dia, mesmo diante de todos os problemas. Então, assim, você falando, eu fiquei lembrando que eu já vi situações onde a pessoa está lá profetizando e pulando, aí muita gente vai lá pedir até oração para aquela pessoa, para colocar a mão na cabeça dela, porque viu ela profetizar, ela pular, mas quando termina o culto, no dia seguinte ele está desanimado, pensando em parar, né? Tá brigando com os outros, né? Tem gente que fala até palavrão, ou fica fazendo fofoca, tudo são muitas coisas, né? Às vezes as pessoas elas maquiam muito que o pecado somente muitas vezes prostituir, beber, né, ou dançar, coisa que é visível, que as pessoas veem, mas é a questão do coração mesmo, caráter, né? Do caráter e do, como que diz a palavra, da circuncisão. Meu Deus do céu, nossa! A luz! É isso. A circuncisão do coração. Maravilha! O espírito do demônio, né? Ó, irmãos, isso é algo, igual, por exemplo, a missionária falou do exemplo que às vezes você entra triste, você entra meio sobrecarregado e de repente nas línguas espirituais, primeiramente na glorificação e as línguas espirituais, é como se fosse, você entra num estágio novo de adoração e oração. Quando através das línguas espirituais você fala com Deus, porque isso vai diretamente no seu espírito. Às vezes quando você está orando por alguém, você está orando por alguém ali, e aí do nada sua mente vai em alguma outra coisa, não nada a ver. E aí você fala, oxe, volta o pensamento, senta, mantém focado, porque a sua mente se distancia. Agora, a linguagem no espírito, ela não é produzida na sua mente. O Espírito Santo está falando através do seu espírito. Então não há corrupção na palavra, não há corrupção no pensamento, porque não é o que você está pensando, não é o que você está projetando. Então, Deus só usa a sua boca, mas para edificar o seu espírito. É por isso que muitas pessoas, pegam fogo rápido, porém depois o fogo apaga mais rápido ainda. Por quê? É no espírito. Mas uma questão é dom, outra questão é caráter. Essa questão do batismo, uma pessoa que ela aceita Jesus, né, ali naquele momento, aí o Espírito vem, mas naquele momento ela pode ser também batizada com o Espírito Santo. Eu gosto muito do exemplo de Atos capítulo 10. Pedro estava pregando, não tinha feito nem apelo ainda, tinha sido batizado nem nas águas ainda. No meio da pregação o Espírito caiu e batizou todo mundo. Então é por isso que eu digo, por crer em Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não, confessares que Jesus Cristo é o Senhor, então será salvo. Ali eles não tiveram nem tempo de confessar, porque eles já estavam ouvindo, mas no seu coração eles já criam. Então, a gente foi num congresso onde um jovem estava afastado, ele reconciliou e na hora ele foi batizado, foi renovado, renovado. O batismo no Espírito Santo é só uma única vez, tá bom? Se você falou em línguas pela primeira vez ali, é o marco. A partir daquela experiência, todas as outras é uma renovação espiritual. É isso, eu tenho mais coisa para falar. Bom, vai ser respondido? Mais alguém quer perguntar? Aproveita. Mas tem assim, a pessoa, por exemplo,
Está falando em línguas e tudo, mas tem muitos que falam, está falando em línguas, isso é endemoniado. É verdade nisso ou não? Então, o que a Bíblia diz? Provai se os Espíritos são de Deus. A Bíblia ela nunca vai padronizar a forma que a pessoa adora. A Bíblia vai padronizar o culto a Deus, que a gente já vai ler daqui a pouquinho. Por quê? Existem espíritos enganadores que repetem as línguas, existem pessoas que imitam, existem movimentos que ensinam a falar em línguas, porém, as línguas espirituais bíblicas que a gente vê são concedidas pelo Espírito. Então existe pessoas... Existe que pessoas... tá falando em línguas, mas a língua não é do Espírito de Deus, é de outro Espírito. Uma coisa natural que ela está inventando. Às vezes a pessoa inventa, às vezes a pessoa quer se destacar. Vai descendo até a casa de Deus mesmo. Desculpa, não entendi. Vai escandalizar. Isso, escandalizar. Pessoas ou a casa de Deus. Isso mesmo. Há uma certa dificuldade das pessoas entender que os dons, aquilo que Deus nos entrega, não é para nós, é para servir o próximo. E aí entra uma questão de ego, né? A gente falou na semana passada, quanto questão de algumas nomenclaturas que as pessoas põem. Existem pessoas que servem a Deus, que têm um dom ministerial, sim, só que existem outros que olham e vê como posição de destaque. Se eu for chamado de apóstolo, não generalizando, mas alguns falam, se eu for apóstolo eu vou ser mais reconhecido. Cristo, que tinha glória, desfez da sua glória e se tornou servo, para mostrar o que é um exemplo de serviço. Então, quanto mais a pessoa ela tem um título, digamos, entre aspas, superior em vista, em ação ela tem que ser inferior, mais humilde cada vez mais. Bom, irmã Irene, depois a irmã... Que nem assim, deixa eu ver se eu consigo expressar aqui a pergunta. Ser o Espírito Santo, o Espírito já fala, o Espírito Santo. Sim. É que nem a irmã está falando, por exemplo assim, uma pessoa tribulada, ela passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa errada, não quer dizer, pecando. Todos nós pecamos, mas ele fala assim, se aprimorando. Sim, passa o dia inteiro fazendo muita coisa ruim, fala dos outros, aí chega na igreja e começa a falar em línguas, fala. Aí diz uma coisa para mim, como você falou, não é da mente, é do Espírito. E eu, quando desde criança, eu ouvi falar que o Espírito Santo não habita em tempo de essa palavra, o Espírito Santo não habita em tempo de o que quer dizer? Porque assim, tem pessoas que querem dizer assim, a pessoa está com a vida deliberada. Ela é selada pelo Espírito Santo, mas ela passa o dia inteiro fazendo coisa errada, está se sujando, aí chega na noite, na igreja, do nada começa a falar em línguas, ela está... É o Espírito de Deus ou não é o Espírito de Deus? Aí eu quero falar, se ela como é que pode? Antes do Espírito Santo se afastar, ele se entristece. Antes do Espírito Santo se afastar, ele se entristece. Às vezes a pessoa ela tem uma vida de libertinagem, uma vida errada, torta. Porém, o Espírito Santo está dentro dela ainda, operando para trazer arrependimento. E a pessoa pode sim ter uma vida, eu não digo assim, aquela pessoa que abre mão de tudo e faz o que quer e depois fala que é o Espírito Santo. A gente não faz de exceções regras. Como o Espírito trabalha, somente ele que entende o porquê ele faz isso, a gente não tem como explicar. Mas, uma vez um pastor disse, ele falou, eu dirigi uma igreja, e os crentes que mais me davam trabalho, quando for pegar vários primeiros, começavam a falar em língua. E aí eu indaguei a Deus. Mas o que é isso? Né? Esses daí, os que mais me dão trabalho, os que mais fazem coisa errada, são os primeiros. E ele disse que Deus deu a interpretação das línguas. O espírito daquela pessoa estava suplicando a Deus por misericórdia. Por isso que eu digo, é espiritual. Estava falando em língua pedindo misericórdia para ele mesmo, o Espírito Santo pedindo para ele. E a pessoa não sabe o que ela fala. Não sabe o que ela fala. Então, assim, obviamente que não é regra para isso. Não é regra, né? Não é regra. Mas chega um momento que o Espírito Santo se afasta. E aí é emocionalismo. A Bíblia diz que o Espírito e a alma, elas estão entretecidas, são entrelaçadas. Por isso que eu falo, às vezes é o mover do Espírito
e aí tem outros ali no meio também, ou o Espírito fala é até aqui, e a pessoa na emoção continua. A pessoa na emoção fala as línguas que está acostumada, mas pode não ser uma ação do Espírito. Então o que a Bíblia diz, 1 João capítulo 2, olha irmãos, provai se os Espíritos são de Deus. Não quer dizer santidade, porque a pessoa Não. fala língua, não quer Dom não quer dizer santidade. Santidade... Eu já ouvi que a pessoa fala, quer ser tão santa, mas nem fala em línguas, nem é batizado com o Espírito Santo. Não vem para a escola bíblica, está na escola bíblica, não está na escola bíblica. Tipo assim, eu falo, então eu sou santa. Aquela quer ser santa, Besteira. prega, fala, mas não fala, então não é santa. Heresia das grandes. Como a irmã Vanderleia falou, né? Quando ela era mais jovem, a pessoa falava, né? Falou em língua, vai passar por luta. A vida do crente é uma luta, a vida do crente não é um morango. Então, é uma ação do Espírito para que o nosso espírito seja edificado. Se a pessoa está com uma vida torta, o Espírito está batendo, Jesus está batendo na porta, ele falou, eu conheço essa casa, deixa eu entrar. E aí se a pessoa fala, não quero não, chega uma hora e fala, tudo bem, e sai. Aí fica só a máscara, mas o interior está outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Giovânia? Deus não vai permanecer no lugar, o Espírito Santo não vai permanecer no lugar que você pecar hoje, pede perdão, clama, se arrepende e torna a pecar de novo. Deus não é brinquedo. O Espírito Santo não é brinquedo, ele é muito sensível. Sim, ele se entristece. Entendeu? Eu entendo assim, porque eu sou batizada com o Espírito Santo, só preciso buscar mais renovo. Mas quando eu fui batizada com o Espírito Santo, é algo diferente. Mas quando eu errei, porque eu ficava assim, o Espírito Santo de Deus ele é tão sensível que qualquer ato que você fizer, eu coloquei na minha cabeça, você peca. E ele se afasta. Por isso que eu colocou na mente. Né? Nos tempos antigos você vai aprendendo de formas diferentes. Hoje você aprende mais com clareza. E houve momentos que eu errei e o Espírito Santo se entristeceu e se afastou sim. Eu me arrependi, mas para buscar é uma prova que você tem que passar. Porque você tem o Espírito Santo de Deus tem que ver dentro de você realmente o arrependimento e uma decisão que você não vai praticar os mesmos atos. A maior evidência do arrependimento é não voltar ao mesmo caminho. Né? E o que eu ia falar, como que a gente sabe que é o Espírito Santo que está falando com você, que está sendo usado pelo Espírito Santo, Deus também o toca em você, automaticamente. O Espírito que está em você vai falar com o meu Espírito, porque nós estamos em uma só comunhão. Testifica que somos filhos de Deus. Então é nesse momento que você vai saber que é o Espírito Santo de Deus mesmo que está falando através daquela vida. Eu entendo dessa forma. Se alguém não é... Se afasta, mas ele não abandona. Né? Quando você se arrepende, você pega, aí você se arrepende. Não quer abrir a porta. Porque quando você abrir a porta, ele entra. Se arrependendo, ele vai perdoar e ele vai. Que nem falou. A pessoa está imaginando, mas está falando em língua, o Espírito dentro que está pedindo socorro. Né? Então, o Espírito não abandona. Ele se afasta. E aí, a gente também precisa ser muito equilibrado quanto a essas questões. Porque às vezes as pessoas falam, se você errou já era, o Espírito Santo se afastou de você, você vai ter que se humilhar muito. Crê em mim, ó Deus, um coração puro. Você termina se entristecendo mesmo. Você se distancia mesmo pelo jugo que é posto, como se errou, acabou. Mas a graça, ela não me dá a oportunidade de pecar, mas a oportunidade de me arrepender, de eu voltar e seguir. Então, às vezes um pouco a gente guiar a nossa mente para falar, Deus, me ensina, me instrui o que eu devo fazer nesses momentos, mas também abrir o meu coração para que ele venha realizar o que eu preciso, né? O que eu preciso. Então a gente vê que é uma ação do Espírito, sim. Às vezes a pessoa em caráter, ela é zoada. Nós também, né? Em caráter, às vezes a gente erra. Porém, no Espírito é uma oportunidade da salvação da alma. E aí Deus utiliza-se dessa forma. Às vezes a gente erra, aí a gente, puxa, eu fiz isso. Aí a gente mesmo se entristece, os três filhos. Eu creio que é o Espírito Santo que mostra pra gente, né? Isso, e entristeceu, mas existe o que? A acusação, é uma autoflagelação pelo pecado,
existe a acusação do inimigo, mas também existe a tristeza do Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado para não falar, olha, o Espírito Santo se pediu perdão, se arrependeu, de verdade não quer mais cometer. O que está ali é remorso. Então, abandona, deixa a ira, deixa o furor, né? Abandona o sentimento ruim que está te impedindo de se lançar mais diante de Deus. Quando em Zacarias, sumo sacerdote Josué vai se apresentar diante do Senhor. Satanás chega e fala, ó, tá com as vestes sujas. Que Deus fala, não é problema, não troca as vestes dele hoje, vai lá e acabou. Então, vai ter acusação? Quem intentará acusação contra os seus escolhidos? Se é o Senhor Jesus que nos justifica. Então, se Ele nos justificou, segue. Bom, Tiago? Um exemplo daquilo que nós podemos dar é o que, se você errou, tudo bem, o Espírito Santo se afasta, só que assim, se você ficar com uma mente caracterizada naquilo que você errou, e o Espírito Santo se afastar, você está se autocondenando. Porque a pessoa que está se condenando, é porque a única pessoa que tem poder para te condenar é só Deus. Está entendendo? Você não pode chegar, se você errou, automaticamente você pode chegar e pedir perdão para Deus, e automaticamente o Espírito Santo vai se apostar em você. Se você botar um exemplo de Davi, quando ele errou, nós estávamos conversando aqui, o irmão galera, que o profeta Natan botou um exemplo lá da ovelha, entendeu? E é isso daí, ele falou assim, mas é você mesmo essa pessoa? Aí ele automaticamente ele foi orar ao Senhor. Ele sabe que ele tinha errado, mas ele orou a Deus e automaticamente ele falou assim, que o Senhor possa me dar um espírito voluntário, que eu possa ser obediente ao Senhor, se eu não me engano. Sim, lá, Isaías. Então, ele não se condenou, ele simplesmente se prostrou ao Senhor e foi orar a Deus, entendeu? E como o irmão disse, o único que tem poder de nos condenar é Deus. É só Deus, não. O diabo, lá em Apocalipse, é tratado como o acusador dos nossos irmãos. Então ele não tem poder para te condenar, ele tem poder para te acusar. Porque então, ele fica jogando certo na sua condenação, ele vai ficar falando, você errou e não sei o que, você fica naquilo. Caramba, o Espírito Santo se afastou de mim, você está se auto-condenando. Antes dele se afastar, ele se entristece. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Se você fez algo que entristeceu, é o Espírito Santo operando para que haja salvação. Mas aí ele só se afasta se a pessoa não se arrepender. Se a pessoa permanecer no erro e não se arrepender. Então, há um tempo para ele se afastar do Espírito Santo. Porque eu acho que ele não se afasta assim, não. E de imediato não, porque... Até porque é ele que mostra pra gente, ele que fica assim, filha, não é, filha, não faz isso, se arrepende. Então acho que ele não é de imediato. Assim, não é de imediato. Primeiro ele se entristece, né? Porque está em nós. E quando ele se entristece, nós fica péssimo. Péssimo. Você não sabe. Você vai falar, vou orar o quê? Sou um pecador, né? Você se sente indigno. Aí o Espírito quer me tomar, eu falo em eu falo nada, eu sou pecador. Eu tenho coragem. Então, que a gente possa deixar o Espírito Santo nos guiar realmente e viver de uma vida de plenitude. A gente programa aula, só que às vezes a gente entra em uns assuntos assim que é necessário para quem está presente. Irmão, você que está em casa, vem para a escola bíblica. Se você não está entendendo os mistérios aí, mas você está falando. Tiago já leu 1 Coríntios? Não, né? Então, por favor, faça a leitura para a gente terminar esse tópico. E os próximos dois são breves. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4 e 5. Quem falou em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. Quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Amém. Muito obrigado. Um dom não é mais importante do que o outro, mas porque fala, né, que maior é o que profetiza, maior em abrangência de edificação.
Se você fala em línguas, o único que está sendo edificado é você mesmo. Mas, se as suas línguas têm uma mensagem para a igreja e alguém vai interpretar, é equivalente à profecia que vai edificar toda a igreja do Senhor. Tá? Então, essa questão aqui desses 2 versículos, só para os irmãos entenderem. Esse daí é menor, porque não profetiza não. Esse daí só fala em línguas, não. É um crentinho. Não. Mas quem não entende de língua passa sufoco. Passa sufoco. E a primeira vez eu era católico e entrei Deus é Amor, lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e ficou primeiro, ele chamou, eu nunca fui, eu falei, eu vou lá. Aí começou tudo, oração, e um falando uma coisa, eu dei línguas, eu fiquei apavorado ali dentro. Depois que eu não conheci a palavra de Deus, mas eu fiquei apavorado, o que é que ele está falando de um jeito do de outro, sabe? Olha, eu estou arrepiando aqui. Viu só? Mas graças a Deus, eu entendo hoje. Sim. Mas na época eu não saí correndo ali porque nem dava para sair, que a igreja estava assim. Deus tinha um propósito, né? Mas não sei, irmão Edmilson, irmã Débora, quer compartilhar alguma coisa aí que vocês são mais novos? Eu já vi aqui na igreja, tipo, uma pessoa falar com outra em línguas, tipo, eu já vi o pastor falando com outra pessoa do banco, aí eles começaram a falar assim, em línguas. Acontece, né? Acontece. Porque Deus pode dar a interpretação para uma única pessoa, porque tem um único propósito de falar com aquela pessoa ali. E a alma dela entendeu, né? O espírito dela entendeu. O espírito dela entendeu. E aí o que Deus está fazendo? 2 dons distintos são derramados em 2 pessoas distintas, mas não são todas que estão recebendo. É como se fosse uma linguagem codificada. Aqui mesmo a gente já viu. E é bonito que a igreja mesmo já fica, tipo, né? Isso, olha, eu vou ensinar. Deus está usando alguém em profecia, falando em línguas, interpretando, ou Deus está falando com a igreja. Se cale. Se calar, e também não é assim, a questão nem apenas da reverência, mas também para que todos sejam alcançados. Tem que ficar dando glória a Deus. Não é hora de glória a Deus. Glória a Deus se dá no meio da palavra e do louvor, e todas as horas, menos na hora da profecia, tá bom? Mas a gente vai aprender. Porque mesmo que a gente não entenda, a gente fica sensível, mais sensível, né? Sim, você fica sensível e compreende que o que Deus está falando também, aquilo dali está para a sua vida. Então a gente tem que... E tem um limite, doutor. Uma vez eu vi um testemunho da Camila Barros, ela estava falando que uma vez aconteceu uma situação na casa dela, que a tia dela ficou 3 dias falando em línguas consecutivas. Sim, não. Isso é dessas experiências. Mágica, né? Uma coisa poderosa do Senhor. Como eu disse, igual um exemplo. A Joyce teve que sair, compromisso. Mas o Cleverson, quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele dormindo, falando em línguas. Aí a mãe dele, meu Deus, esse menino não para não, dormindo e falando, porque é no Espírito, não é a mente. É consciente, né? É isso, é consciente. Então, não há limites máximos para você falar, eu vou fazer o propósito de falar todos os dias em línguas. Não é assim. E claro que tem gente que escolhe, mas igual depois que eu tive mais, eu aprendi mais, tipo, se for para mim falar para ele, para minha educação própria, eu não queria. Eu queria uma coisa que... Algo que servisse. Mudo, né? Uma coisa que através de mim... outras pessoas fossem alcançadas. Só que é importante a gente pedir o revestimento de poder, porque, como o missionário falou, existe dias, eu digo por mim mesmo, orando aquela oração ruim assim que você não consegue, não que a oração ruim, mas você não se entrega direito, parece que há uma barreira. Às vezes existem barreiras no culto. Esse culto tem tudo para ficar bom, mas tem alguma coisa travando. E aí, na oração em línguas espiritual, o seu espírito está direto, o Espírito Santo direciona o seu espírito para orar pela causa que é necessária ser intercedido naquele momento. E aí é onde as cadeias espirituais, elas se quebram, aí a gente... E oração é uma das coisas assim, que eu mais gosto, assim, sempre que eu posso usar. Agora a gente está na campanha por João, começamos ontem até sexta, a gente acompanha ele na campanha, eu e o Edmilson. Sim, e é bom isso, irmão. Então, muito obrigado, irmã Débora, irmão Edmilson já fala. Mas, oração em línguas é muito importante para a sua vida devocional. Eu falar em casa sozinho, isso é na rua, eu estava esses dias andando de moto, ouvindo uma palavra assim, eu comecei a chorar. Aí, quando você fala em línguas, aí o
Senhor, eu quero ser usado por ti, né? Aquela graça do Senhor. Não fechou o olho na moto, não, né? Não, só um só. E aí vem aquele desejo de você ser mais útil por Deus. De Deus te usar mais, de você ser mais disponível para o Senhor. Aí eu virei a rua, quando eu olho, um rapaz de muleta. Eu falei, vou orar por esse cara. Eu falo, irmão. Quando eu fui ver, o cara não tinha dedo. Foi essa a minha expressão. Eita! Mas somos revestidos de poder, primariamente não é para ficar curando os outros, é para anunciar Cristo. Então quando a gente entende isso, a gente fala, Senhor, se o Senhor quiser curar, o Senhor pode curar. Eu entendo que é para ficar mais perto de Deus. Sim, a comunhão, a linguagem sobrenatural. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque se orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Bom, só esses dois versículos estão bons. Então, nós podemos, através da oração do entendimento, que é a oração racional, sobre causas, propósitos, na sua linguagem nativa, você apresenta propósitos específicos, você está abençoando outras pessoas através da sua oração. Você também pode abençoar a sua própria vida na oração, mas no seu espírito é a linguagem espiritual. Cantar louvores, Deus às vezes te toma e você canta alguma coisa ali que você não sabe o que é, uma melodia que você não sabe o que é, mas é espiritual e isso te edifica. Então, igual esses dias você viu a apresentação do João, eu estava lá na porta da ouvindo ele cantar. Aí umas 3 vezes eu lá, aplaudindo, glória a Deus, aleluia. Aí eu falei, mas glória a Deus, né? Aleluia. Aí eu falei, meu Deus, eu falei, Edmilson, eu já estou desacostumado, eu vejo tanto na igreja, então glória a Deus, umas 3 vezes lá na praça. E a pouco eu falei, glória a Deus. Então, teve um dia que eu cheguei na faculdade, peguei a mochila, tirei a mochila, olhei para a cadeira assim, ó. Aí eu, meu Deus, quase eu ajoelho para orar. Em vez de falar presente, falar glória a Deus, ou aleluia, uma coisa desse tal. Mas assim, é normal, né? É normal. Mas muito na igreja, assim, eu já vejo assim, minha vida já vai naquele nível assim, outros lugares. Assim, igreja é brincar, mas. A gente já tem o nosso lugar de origem, né, de raízes. Mãe de Milson, quer falar? Não, é só falar, aproveitar que o irmão falou que quando entrou a primeira vez. as pessoas falavam em língua. Eu era descrente, eu não acreditava nisso. Eu chegava no lugar, que nem uma vez eu frequentei, uma vez antes de começar a frequentar aqui. Fui uma vez na igreja que tinha esse dom da língua, eu vi aquilo e me assustei. Fiquei com medo e achava que aquilo era a loucura da pessoa. Eu não acreditava. Hoje eu comecei a conhecer a palavra, hoje eu acredito, mas antes eu achava que era loucura. Aproveitando que o irmão falou, eu ficava com esse pensamento. Né? Hoje não, eu acredito, mas antes era assim. E a gente, né, enquanto a gente ainda não é evidenciado com as novas línguas, às vezes a gente pensa, assim, duas vezes antes de eu ser batizado, eu ia falar alguma coisa, eu parei, falei, oxe, o que é isso? A gente se priva, a gente se limita. Eu tinha medo. Aí hoje eu não sou, mas eu deixo mais. Hoje em dia eu não tenho medo não. Tenho muita vontade, mas eu sei. E é na hora certa também. Eu falo. Porque eu falava, né? O tempo que eu fui batizado, antigamente eu buscava muito mais a Deus. Só que eu ia fazer a utilização do dom da forma errada. Porque eu achava muito bonito alguém falando em língua na igreja. Hoje eu acho. Sim, Você falou dos velhos sonharam, eu já sonhei, falei, poder dando glória a Deus, mas cadê? Não, isso são sinais. São sinais. Já tem tempo, já não vê ainda. Não, oxi. Só esses dias falando. E eu tenho sonhos com os pessoal da igreja assim. Mas foi muito bom, né? Eu acordei o glória a Deus, mas o que era mesmo? Aí pronto, aí trava. E ninguém é batizado enquanto, sonhando, tá? Se você falou língua sonhando, você foi batizado. Não, isso precisa ser natural. Mas e seus velhos sonharam, onde que fica aí? Não, os velhos... É nisso, mas vai se cumprir, todo sonho se cumpre também, né?
Mas isso é bom que quando a gente é visitado, isso é uma visitação do Senhor em sonho, não apenas uma criação da sua mente por algo que você quer. Teve sonho de eu acordar assim, ter experiências com Deus, sabe quando você acorda ofegante, que fala, meu Deus, o que é isso? Então, da mesma forma que a gente tem isso, e não é sonho de barriga cheia, não, isso não é sonho de barriga cheia, é Deus trazendo esperança a nós, porque se acorda alegre de uma experiência assim, e aí você tem o estímulo de falar, Deus, não quero apenas um sonho, não, quero viver isso na realidade. É que nem você falou, tantos anos você vendo pessoas sendo batizadas, você nada. Aí chega uma hora que você fala, desisto. Acho que Deus já traz esse sonho para nós não desistir. Prossegue, um dia vai ter o seu dia, a hora, né, para nós não desistir. Bom, já aproveitar o ensejo, a próxima semana é Congresso de Jovens. E a gente está orando com os jovens, das 11 às 11h30, se você quiser entrar nesse propósito aí, pelas lideranças, o nosso pastor, e também batismo no Espírito Santo. Eu assisto algumas pregações de alguns congressos de outros estados. O final do culto é chamar o jovem, chamar o pessoal, a gente vai orar e Jesus vai batizar no Espírito Santo. Teve um pastor que ele falou que foi numa determinada igreja, tinha um irmão lá que, acho que era 30 e poucos anos, ele orava para ser batizado e não tinha ainda. Aí falou, olha pastor, eu falei para ele que ele ia ser batizado, então o senhor vai orar por ele. Ele falou, não tinha nada a ver, tive que ficar lá 40 minutos orando pelo irmão. Mas o irmão foi batizado, né? E não, né? Pela questão de perseverança, nessa questão, a pessoa é mais ungida para orar. Vai muito também pelo tempo de Deus, por aquilo que realmente vai trazer sentido na sua vida, sobre o que você vai fazer. Se você quiser o dom para ficar falando em língua dentro da igreja para achar mais espiritual que o outro, não peça. É o que Deus quer fazer. É o que Deus quer fazer. E qual o grande propósito do Espírito Santo nos seres humanos? Proclamar a mensagem. E muita gente não recebe por causa da concorrência, né? Que quer ter uma coisa para concorrer com outra. Isso, Também que eu não falou da explicação da concorrência. É falta de discernimento do quais são os propósitos de Deus através dos dons. Não é para a gente ser melhor ou mais espiritual. O que caracteriza alguém mais espiritual do que o outro? Amor e capacidade de negar o pecado. Isso é ser um espiritual. É o que eu falo para o irmão, a concorrência nossa tem que ser com a gente mesmo, tem que ser melhor a cada dia, não melhor que o irmão, né? Assim. Isso mesmo, porque senão a gente, no céu não tem disputa, não. Não é quem chega primeiro no céu. Ninguém quer disputar quem vai chegar primeiro no céu, não, né? Não, vou gastar toda a minha vida para chegar rapidinho, não. Porque para poder chegar no céu tem que morrer, né? É que nem a irmã Vânia pegou ontem, os filhos da água querendo os filhos de Zebedeu. E eles estavam querendo honra ali. Eles quer ser honrado, vocês então se torna certo? Parafraseando. Eles já estavam sendo honrados servindo a Cristo e não se deu conta, né? Não deu valor, né? Uma vez eu convidei uma pessoa para vir à igreja e a pessoa falou assim, eu não gosto de ir na igreja, só não entendo a língua que eles falam. Aí eu pensei comigo, sabe de nada, moça, isso aí é só por questão. Mas isso também é um ponto estratégico que Deus pode chegar à pessoa. É que a gente não tem mais tempo para ler, mas dá uma lidinha do versículo 22 ao 25 de 1 Coríntios capítulo 14. Sinal para descrente. Aí a pessoa fala, eu vi um testemunho, o pastor Tiago Dias, ele falou que estava em um lugar lá, e aí ele foi orar pelo rapaz e começou a falar em língua. Falou, o que é essa língua que você falou? Esse pipipi, popopó. O rapaz falou para ele. Depois a gente conta essa história. E aí ele foi e falou, você quer saber o que é isso? Só que primeiro você tem que aceitar Jesus, e aí você vai receber. No meio da loja de conveniência, à noite, o caminhoneiro foi batizado no Espírito Santo, que nem crente era, aceitou Jesus, o irmão orou por ele e ele foi batizado. Então, vai muito pelo propósito de Deus, só que também a gente tem que ser perseverante, busque, isso é muito bom. A minha vida foi transformada depois disso. Eu já amava a palavra, mas você, oh Deus, eu não sou nada assim, eu preciso ser mais usado por ti, outras pessoas precisam ser alcançadas mais através da minha vida. Então, é um revestimento de poder. Bom, o nosso irmão Caleb ia fazer a leitura, mas ele está ocupadinho. Tiago, capítulo... A gente já está terminando. Rápido. Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7, que diz, porém, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, quando pedir ao Senhor, fizer um propósito. Mas eu fazia propósito de 40 dias de jejum. Não, vou ser batizado porque olha meu sacrifício. Não é pelos nossos métodos. Não é pelos nossos méritos. É pelo mérito de Cristo. Se Cristo não tivesse subido no Calvário e prometido para nós o derramamento do Espírito, nada disso teria acontecido. Nada disso aconteceria. Então, que a gente possa pedir com fé, com um propósito, né? Ele não falou, olha, Senhor, pode não me dar o dom de línguas, mas me dê algo que eu vou servir os demais. Que é isso? Um caminho mais excelente do serviço. Então, Deus olha para o nosso coração e concede aquilo que é necessário para cada um de nós. É isso aí. Então, Deus está fluindo na igreja. Você quer batizar o Espírito Santo? Glorifique ao Senhor e ore em línguas, adore em línguas. Você não dê glória, mas não deixa a chama se apagar, não. A tendência do fogo sempre vai ser se apagar. O fogo só permanece aceso se lenha é posta. Oração, comunhão, a lenha é posta dessa forma e em unidade. Deus ajunta as brasas. Bom, último ponto, mantendo a chama acesa, a chama pentecostal acesa. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade às Escrituras. Mateus, por gentileza, Atos 2:42. Isso. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partilho do pão e nas orações. Amém. Muito obrigado. Esta é a característica de uma igreja plenamente avivada, onde se tem palavra, que é a base de todas as coisas, comunhão, onde há manifestação também dos dons espirituais, aquela igreja crescia, e sobretudo, salvação. O lema das Assembleias de Deus no Brasil, o pentecostalismo clássico está fazendo uma referência, podemos dizer, das primeiras gerações ali até os anos 50, né, esses 40 anos, do movimento pentecostal aqui no Brasil, porque depois desse período houveram algumas mudanças na conduta de alguns pentecostais, então entrou o neopentecostalismo, mas isso é um outro assunto também, e alguns outros movimentos chamados, que se difundiram do movimento pentecostal, chamado de movimento carismático. O lema era: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então isso é o quê? O plano da redenção apresentado com o Espírito Santo atuante também. Porque salvação, Jesus que salva, mas quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. Cura, né? Nós temos os dons espirituais, o dom de curar, mas a gente vai pegar uma quinta-feira e falar sobre o batismo no Espírito Santo e outra quinta-feira dons espirituais. Assim Deus aprova. Cura, um dos dons espirituais, onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Peraí, só deixa eu terminar. Em breve voltará, que é a nossa maior esperança. Se você não for curado, se você não for batizado, qual é a esperança que você nunca pode perder? Que Jesus vai voltar e você vai estar para sempre com Ele. Então, essa é a nossa maior esperança, de um dia estarmos com Deus para todo sempre, com Jesus para todo sempre. Irmã Débora? Uma vez a Gabi estava pregando, foi recente, ela pregando, ela falando esse negócio de pular, de querer falar em línguas, de querer muita coisa. Mas muitas das vezes a gente esquece que primeiro a gente tem que ter uma vida de oração, você tem que adorar Deus, porque para você fazer isso para Deus é fácil, né? Ele quer que você faça primeiro, né? Eu sempre digo aos jovens, mais importante que fervor é constância. Tem gente que tem tempo ali, dá uns 3 meses, a pessoa, meu Deus do céu, é o novo Billy Graham, né? Vai com tudo. Aí passou, mas murcha de um jeito. Você fala, meu Deus do céu, não sei, eu acho que eu entendo. Muitas das vezes Deus não vai, o que ele tem para nós já está preparado, a gente não está preparado, né? E muitas das vezes a gente recebe prematuramente e é onde a gente acaba perdendo ali, se perdendo, né? Porque os dons eles foram dados, mas a palavra ela foi dada para manutenção de como agir, de como atuar com eles. Então a gente precisa ser constantes, gradativos, indo um dia após, um passo após o outro, assim como um dia vem, outro dia vai, é a nossa evolução com Deus. Se arrastando, né? Isso, se é o começo, vai se arrastando mesmo. Irmão, estou indo sem força. Ezequiel capítulo 3,
disse quando ele recebeu a mensagem que ele teria que ir para um povo de língua estranha, que não conhecia a Deus, não ia aceitar a mensagem, o que ele falou para Deus? O que ele disse? Ele disse, então eu levantei-me e fui triste, mas o Espírito do Senhor era sobre mim. Então, você pode estar triste, amargurado. Se Deus chamou para uma obra, o Espírito Santo se encarrega de te orientar, de te impulsionar e guiar para isso. Mas, perseverança. Precisamos ser perseverantes. Então, este era o lema. Uma das características, já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é inerrante e infalível. Palavra de Deus, sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da qualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que o segmento do movimento pentecostal contemporâneo mostram que segmentos, né, estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de como as Escrituras, acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos, né, adereços ali, precisamos voltar às Escrituras. Então, característica do verdadeiro pentecostalismo é a sua grande valorização à palavra. Porque não há cristianismo sem palavra, não há pentecostalismo sem palavra. Como a gente disse, a essência do cristianismo ela é pentecostal. A igreja nasceu no Pentecoste. A Bíblia ela é essencial em sua plenitude. Dar ênfase a um único ponto vai pormenorizar outro e pode gerar até heresia, pois não está sendo apresentado em sua completude. Então, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é completo. Ele precisa ser apresentado de forma... o Novo Testamento, tem gente que Novo Testamento nem lê, porque o Antigo Testamento, desculpa. O Antigo Testamento nem lê, porque isso é coisa do passado, agora é só o Novo. Não, o que a Bíblia diz, que o que era passado era a sombra, mas o Novo Testamento é a figura. Então, muitas coisas que foi apontado na sombra estão fazendo referência, tudo do Antigo Testamento faz referência para o Novo. Então, a gente tem que entender a palavra, ela em sua totalidade. Alguns excessos, nós sabemos que há excessos, tem uma determinada igreja, sei lá em qual lugar do país que é um negócio estranho, todo mundo de branco, vestido de branco, o pessoal está sentado no chão, é tambor, e é corinho de fogo. Eu sou do manto, mas tem uns corinhos que não dá não. E não tem louvor, é só música é o fone, não tem adoração. Então há excessos, que a gente tome cuidado com esses excessos que por aí existem. Bom, vamos ao último ponto, exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem se ter tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal e autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpas. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Então nós vemos claramente que existem hoje em dia um enfraquecimento do inimigo dentro das igrejas, no pensamento, para que as pessoas não venham exercitar os dons espirituais, não venham exercitar aquilo que está na palavra, não venham mais crer no batismo do Espírito Santo, porque o que o inimigo quer é que almas sejam destruídas, e almas só são salvas através da palavra, e a palavra está nos mensageiros, e os mensageiros são revestidos pelo Espírito Santo. Então nós precisamos não apenas ter uma vida teórica, a gente vem e fala sobre o batismo do Espírito Santo aqui, dons espirituais, adoração, oração, chega no culto ou na sua casa, em qualquer lugar, no momento que você precisa exercer isso, você não faz. Então isso se torna apenas teórico. Mas o Espírito Santo, ele é dinâmico, o movimento pentecostal é dinâmico, é ativo no dia a dia. E os dons são para o nosso próximo, a gente está como dispenseiros. Entregando aquilo que Deus nos entregando aquilo que Deus nos deu para melhor proveito de toda a congregação.
Deus abençoe e fiquemos de pé. Amém. Você que não é batizado no Espírito Santo, ore, pedindo ao Senhor Deus. Jesus, é Jesus que batiza. Jesus, me batiza no teu Espírito. Isso, é isso. Então, deixa o Espírito fluir. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio.